Carteira de habilitação. Meu vídeo de hoje é sobre a carteira de habilitação japonesa. É um item extremamente importante para quem quer viver bem no Japão. Bom, existem duas maneiras diferentes, dois procedimentos diferentes. Um é para quem já tem a carteira de habilitação brasileira. E outro procedimento é para quem ainda não tem a carteira de habilitação brasileira, aquela pessoa que vai tirar a carteira de habilitação pela primeira vez. Mas antes desse assunto, deixa eu falar aqui que eu estou querendo fazer uma série de vídeos sobre temas aleatórios. Se bem que está cada dia mais difícil você escolher um bom tema, porque agora tem bastante canais postando vídeos sobre a vida aqui no Japão. Mas eu, pelo menos sobre o suicídio, a alta taxa de suicídio que existe aqui no Japão, eu quero abordar este tema e fazer um vídeo sobre isto. E outro tema que eu quero abordar também é sobre o que muda agora em 2013, sobre impostos, emprego, o que vai pegar para os brasileiros que vivem aqui. E se vocês tiverem alguma opinião ou sugestões assim sobre qualquer tema, deixa aí nos comentários que se o tema for do meu conhecimento e eu souber debater sobre este tema, eu também poderei estar fazendo um vídeo sobre isto. E no mais eu acho que no mais acho que é isso daí. Eu vou pensando aqui também nos temas que de mais enfoques assim, que dá para fazer um bom vídeo. E vou pensando aqui e vou postando aí, beleza? Mas voltando sobre o tema de hoje. Para quem não tem a carteira de habilitação brasileira, primeiro eu vou falar sobre quem não tem a carteira brasileira. É aconselhável pegar uma autoescola brasileira, de preferência nas províncias que realizam os testes escritos, os teóricos, né, em português, porque nas outras províncias só em japonês ou inglês. A prova é dividida em duas etapas. Na primeira etapa, para conseguir a carteira provisória, que dará o direito de dirigir acompanhado de um instrutor, a prova escrita é formada por 50 perguntas de certo ou errado. E o candidato tem que acertar 90% delas, ou seja, 45 questões. E o tempo da prova é de 30 minutos, que vai dar 36 segundos para cada questão. Depois de aprovado na prova teórica, tem que passar também no teste prático, para definir se o aluno está apto a dirigir na rua com o instrutor. A segunda etapa consiste em uma prova de 95 questões a serem respondidas em 50 minutos e tem que ter a mesma margem de acertos, 90%. Difícil? Sim, talvez seja difícil, mas o carro se torna cada vez mais importante e necessário, uma vez que as empreiteiras dão mais preferência a candidato às vagas que possuem carro próprio, para não terem que se preocuparem com o transporte dos trabalhadores até o local do serviço. Ao contrário do que lá no começo do movimento Decaseg, que eles faziam questão de conseguir moradia e transporte. Falando em Decaseg, muita gente confunde Decaseg com brasileiros com descendência japonesa que vêm ao Japão. Tá certo. São Decasegs, mas o que quero frisar é que a palavra Decaseg
vem da junção das palavras japonesa deru, que é sair, e kasego, que é juntar dinheiro trabalhando. Portanto, decassegues são pessoas que saem de sua região e vão para outra em busca de trabalho, inclusive os japoneses. Existem muitos, mas muitos mesmo decassegues japoneses. Tá, agora vamos ao que interessa. Agora eu vou falar sobre quem tem a carteira brasileira. Para quem tem a carteira brasileira é muito mais fácil. É mais tipo uma transferência da brasileira para a carteira japonesa. Só lembrando que já foi muito mais fácil. Bastava levar a habilitação brasileira traduzida ao centro de habilitação japonesa e sair de lá com a habilitação japonesa na mão. Era um acordo que o Japão tinha com o Brasil para dar mais conforto e facilidade de locomoção aos brasileiros. Mas, como sempre, os próprios brasileiros aprontaram e causaram tantos acidentes que acabou com este acordo. E até hoje tem muitos brasileiros que compram carros esportivos, preparam ele para drift e ao invés de irem praticar o esporte nas pistas próprias, ficam fazendo drift nas ruas mesmo, à noite e muitas vezes de dia mesmo, só para não pagarem a taxa de utilização das pistas. É ridículo e perigoso isto. Gastam milhões de ienes preparando os carros, mas não querem enfiar a mão no bolso para pagar o aluguel das pistas. Coisa de brasileiro mesmo, querem levar vantagem em tudo. Se vocês procurarem vídeos no YouTube, vão encontrar o vídeo desses pessoal que eu estou falando que fazem drift nas ruas. É lamentável, mas são os próprios brasileiros que mancham a imagem dos brasileiros e dos estrangeiros em geral aqui no Japão. Eu fugi um pouco do assunto aí, mas basicamente você tem que levar no centro de trânsito a habilitação brasileira juntamente com o prontuário traduzidos. Fazer uma prova de 10 questões de certo e errado em português, e isso em qualquer província do Japão. Marcar o dia do teste prático e fazer o percurso. Se passar, recebe a carteira de habilitação japonesa no mesmo dia. Basta tirar a fotografia e esperar umas 2 ou 3 horas lá no centro de trânsito mesmo. E não tem limites de vezes de reprovação. Pode repetir o teste quantas vezes quiser. E só que cada vez que se faz o teste prático, tem que pagar uma taxa de 2.800 ienes. A primeira carteira que você recebe é a que tem a tarja verde de principiante. Após 3 anos, que é quando ela vence, você recebe a carteira de tarja azul. Renova-se ela mais 2 vezes e você poderá pegar a carteira de cor dourada, da tarja dourada, que é chamado aqui de ouro. Lembrando que não pode ter nenhuma multa nos últimos 5 anos. A vantagem é que ela tem validade de 5 anos e não de 3 como as outras, e tem desconto de até 15% no seguro do seu carro. Em ambos os casos, para quem tem e para quem não tem a carteira brasileira,
pode-se optar em tirar a carteira para câmbio manual ou câmbio automático. Você que define após ser aprovado no teste teórico. O câmbio manual te dá direito a dirigir caminhões de até 4 toneladas. Já o câmbio automático não. E para motos é necessário outra carteira de habilitação. Estas são as Shirobais, as temidas motos usadas pelos policiais japoneses. Geralmente elas são do modelo Honda VFR 800 e tem também as de 1.300 cilindradas. Elas ficam em pontos estratégicos das rodovias e é muito difícil, talvez impossível, de escapar de uma perseguição de uma delas. Porque além de potentes, os pilotos são bem treinados, o que diminui a possibilidade de fuga. E se você cometer uma infração e for perseguido por uma delas, é melhor encostar logo e assinar a multa, porque vai ser bem difícil escapar. Para aqueles que não têm a carteira de habilitação brasileira e querem tirar a habilitação japonesa pela primeira vez e não dominam bem o idioma japonês, as províncias de Shizuoka, Aichi, Mie, Fukui, Toyama, Shimane e agora em 2013 aqui também em Guma já fazem o teste teórico em português. Então já melhorou bastante nessa parte. Sobre multas de trânsito agora. Dirigir sem habilitação, a multa é de 300 mil ienes e pode pegar até 1 ano de prisão. Agora, dirigir embriagado, participar de rachas ou direção abusiva, a multa pode variar de 300 mil a 500 mil ienes, cerca de R$ 6.500 a R$ 10.900 mais ou menos. E o limite, e ainda pode perder a carteira por ponto. O limite máximo é de 15 pontos. E nestes casos aí que eu citei, de embriaguez, direção abusiva, perde-se até 25 pontos. Então perde-se a carteira de imediato e fica suspenso de dirigir por um período de tempo. A suspensão do direito de dirigir começa quando você atinge a perda de 4 pontos na carteira. Aí você fica suspenso por 30 ou 60 dias e tem que fazer aulas teóricas de novo para conseguir ela de volta. Por isso que é muito fácil dirigir aqui no Japão, porque existe o respeito, o bom comportamento no trânsito, além da educação habitual dos japoneses. E existem outras infrações que não vou detalhar aqui, como falar ao telefone enquanto dirige, avançar sinal vermelho, não parar nos cruzamentos das linhas férreas, buzinar para chamar alguém ou cumprimentar. Mas essas são, fora o avançar o sinal vermelho, essas são infrações consideradas leves e perde poucos pontos na carteira. Bom, o vídeo de hoje está chegando ao final. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.